Então eu comecei a entender que a autoconfiança tem que ser arrancada de nós. Não devemos confiar em nós mesmos, mas confiar em Deus. A autoconfiança faz isso. A pessoa confiar no seu próprio braço. Se não fosse Deus para tirar o povo da escravidão do Egito, o povo nunca sairia. Ficaram escravos, segundo os estudos, clamando aos outros deuses, não foram libertos. Quando voltaram para os braços do Senhor, buscaram e confiaram em Deus, Deus operou um grande livramento e libertação para aquele povo. Então, deixando bem claro, a sua autoconfiança, meu amigo, que você tem em você mesmo, ela deve ser lançada fora, arrancada, porque nós confiamos somente em Deus. Não confio nas minhas obras, não confio no meu coração, não confio nos meus atos de bondade e justiça. Fomos chamados para confiar em Deus. Bem pertinho aí, abra comigo. Está em 1 Coríntios, né? Vai para 2 Coríntios. 2 Coríntios 1. Quem achou, diga amém. 9. 2 Coríntios 1, 9. Olha o que Paulo diz aos Coríntios. Mas já em nós mesmos tínhamos o quê? A sentença de morte. Olha agora, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Olha para mim aqui. Quem fala isso? Quem escreve isso? Olha para mim aqui, tá? Se estiver escrevendo, pode escrever. Não estiver escrevendo, olha para cá. Quem escreveu isso? O apóstolo Paulo. Ele vai chamar as suas perseguições por amar a Cristo, as suas lutas, os seus açoites, de sentença de morte. Inúmeras vezes Paulo, apóstolo Paulo, ele correu o risco de morrer, pronto a morrer por amar a Cristo, e ele chama isso de sentença de morte. E ele diz: por que isso aconteceu? Por que isso veio sobre mim? Para que nós aprendamos a não confiar em nós mesmos, mas sim em Deus que ressuscita os mortos. Então, os problemas que vieram para Paulo, para o apóstolo Paulo, tiveram um intuito. Qual que era? Para que Paulo se despojasse de toda a autoconfiança, para que Paulo entendesse que deveria somente confiar em Deus. E é isso que Deus quer de você. Muitas vezes Deus permite que nós passemos por lutas, perseguições, açoites, para nos dar uma lição. Qual lição? Aprender a não confiar em nós mesmos. O seu coração é o quê? A Bíblia diz em Jeremias: enganoso. Como você pode confiar em você, sendo que o teu coração é o que mais te engana? Como eu posso confiar em mim mesmo, sendo que eu me enganei várias vezes, sem eu mesmo querer me enganar? Quem me enganou mais vezes? Não foi pessoa A, pessoa B. Quem me enganou mais vezes foi meu próprio coração. Como confiar em mim, sendo que o meu coração é enganoso? O mundo diz assim, né? O mundo: siga o teu coração, né? A Bíblia diz: não siga o teu coração, ele é enganoso, ele te engana. Então, essas sentenças de morte, essas perseguições de Paulo, foi para que ele aprendesse. Aqui, ele chegou na situação de Paulo, que não tinha mais ninguém para ajudar a ele. Não tinha ninguém, mesmo que tivesse alguém, ninguém poderia mais ajudar a Paulo. Mas tudo isso é para quê? Para que a confiança de Paulo estivesse só em Deus. Paulo diz aqui, para que não confiássemos em nós. Então Deus queria de Paulo que ele despojasse, lançasse fora a tua autoconfiança.
Você entendeu que as suas aflições, as suas lutas é para isso? Meu irmão, olha o que eu vou te falar. Ai de nós, se não fosse nossas lutas. Ela muito mais nos ensina do que nos derruba. Ela muito mais nos fortalece do que nos enfraquece. O espinho na carne de Paulo, que ele tinha, o espinho na carne, era para quê? Para não se tornar soberbo. Então já era uma lição, para que ele não ficasse um homem soberbo. Então esse espinho na carne doía em Paulo, mas tinha um propósito. As perseguições de Paulo, a qual quase ele morreu, que ele chama sentença de morte, foi para outra lição, para que Paulo não confiasse em si mesmo. Eu nunca imaginei. Eu achava que eu parei com os vícios, cocaína, maconha, bebida, prostituição, palavrões, estava tudo bem. Mas o Espírito Santo me levou, através da palavra, a me examinar, a mim mesmo, Lúcio. E eu comecei a enxergar, lá atrás, a autoconfiança. Eu estava confiando em mim mesmo, confiando nos meus atos. Eu aprendi o quê? Que não, são os atos de Deus.